O que a Bíblia revela sobre riqueza e persistência. Lições de Bob Proctor. Você já percebeu que a maior mentira que contaram para você é que a Bíblia condena a riqueza? Não, ela nunca condenou. O que as Escrituras condenam é a preguiça. E sabe o que é mais absurdo? Milhões vivem hoje na pobreza, não porque Deus quis assim, mas porque acreditaram nessa mentira e enterraram seus próprios talentos. Isso choca você? Pois deveria. Porque enquanto você luta para sobreviver, a verdade é que prosperidade é consequência da ação persistente e intencional, exatamente como a Bíblia ensina. Lembro exatamente daquele cheiro de borracha queimada e de graxa nas mãos, horas trocando pneus, lavando o chão de fábrica, limpando sujidades que pouca gente queria ver. Era frio, era cansativo, e eu me perguntava, no silêncio depois do turno, será que isso é o meu destino? Eu carregava vergonha, não só do trabalho em si, mas de uma voz interior que me dizia que ambicionar algo mais era vaidade ou pecado. Foi aí que uma frase simples: a mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece, bateu diferente. Não era um ataque à pobreza, era uma convocação à ação. O primeiro ponto que quero que você sinta aqui é isso. A Bíblia, quando fala de riqueza, não está celebrando luxo vazio, nem incentivando ganância. Ela está chamando você para responsabilidade e trabalho com propósito. Quantas vezes você já se pegou pensando que desejar mais é um sinal de arrogância? Quantas vezes a culpa boicotou um projeto antes mesmo dele nascer? Essa culpa é uma armadilha cultural, não uma verdade divina. Eu vivi essa armadilha. Cresci acreditando em frases que amarravam minha ambição, e só quando entendi que prosperidade pode ser um meio de servir, é que deixei o medo de lado. Agora, como transformar essa ideia em prática? Porque é disso que as Escrituras falam, prática. Primeiro passo prático. Identifique uma habilidade mínima que você já possui e torne-a útil para outras pessoas. Não espere a condição perfeita. Eu não tinha diploma quando decidi abrir minha empresa de limpeza. Eu tinha disciplina e disponibilidade para trabalhar onde precisasse. Comecei oferecendo um serviço simples, cobrando pouco, sendo impecável com a entrega. Em menos de um ano, aquilo que parecia improvável começou a render e abrir portas que eu não imaginava. Não foi sorte, foi persistência aplicada a um serviço real. Quais são as objeções que sempre aparecem? Eu não tenho tempo, eu não tenho estudo. E se eu falhar? Respondo com perguntas. Você tem 60 minutos por dia que pode dedicar a aprender algo novo? Você tem uma manhã de sábado para sair e oferecer um serviço? O estudo hoje é muitas vezes autodidata. Um curso online, uma prática diária de 30 minutos, um livro por mês. Se você tem medo de falhar, ótimo. Falhar é parte do caminho. O que mata projetos não é o erro, é a desistência logo depois do primeiro erro. Lembra quando eu dizia que a maioria desiste antes da colheita? Não é teoria. Pesquisas e observações práticas mostram que a persistência vence talentos sozinho. Vamos ser concretos com passos que qualquer pessoa pode aplicar hoje. 1. Faça um inventário honesto dos seus talentos. Liste 3 coisas em que você é consistentemente razoável. 2. Escolha uma delas e defina um serviço simples que resolve um problema para alguém. Eis: limpeza detalhada, conserto rápido, consultoria básica, aula particular. 3. Ofereça esse serviço para 5 pessoas que você conhece, sem medo de ouvir não. 4. Registre tudo: tempo gasto, custo, feedback. 5. Reinvista o primeiro lucro em aprender algo que aumente seu valor. Esses passos soam rústicos porque são. O ponto não é glamour, é colher resultado real e escalável. Eu quero que você imagine minha rotina naqueles primeiros meses. Levantar cedo, carregar baldes, vestir luvas furadas, voltar morto de cansaço e ainda assim, sentar com um caderno para anotar o que funcionou e o que falhou. Essa disciplina rotineira foi mais transformadora do que qualquer insight mágico. E sabe o que mudou mais rápido do que o faturamento?
Minha percepção sobre mim mesmo. A riqueza, como eu aprendi, começa quando você passa a se ver como alguém que cria valor consistentemente, e não como alguém à espera de permissão divina para prosperar. Um medo comum que eu encontro e que eu também senti é acreditar que, ao desejar prosperidade, você vai perder sua essência ou seus valores. Pergunto, se você é generoso hoje, por que a riqueza o impediria de ser generoso amanhã? Ao contrário, recursos maiores potencializam sua capacidade de ajudar. O problema não é a riqueza, é a falta de preparo para administrá-la com caráter. E preparo se aprende. Veja isso como treinar para um papel maior. Você não nasce pronto para treinar atletas, mas pode aprender regras, disciplina, gestão. Comece pequeno. Controle suas despesas por 30 dias. Defina uma meta de poupança simples, mesmo que 5% do que entra, e experimente a serenidade de ter algum controle. A administração é tão espiritual quanto a intenção. Quero também oferecer um pequeno choque de realidade, uma quebra de padrão. Pare de romantizar a vida simples como justificativa para não agir. Sim, há beleza em contentamento. Mas contentamento não é desculpa para enterrar talento. Se tudo que você deseja é mais tempo para servir, mais oportunidades para impactar, mais capacidades para amar melhor, então a prosperidade é o veículo para isso. Não confunda humildade com mediocridade. Humildade é reconhecer a fonte das bênçãos. Mediocridade é assustar-se de usar o que foi dado. Para fechar este tópico, um desafio prático e curto. Durante os próximos 14 dias, escolha uma habilidade que você já tem e comprometa-se a oferecer um serviço relacionado a ela a pelo menos 3 pessoas. Anote cada conversa, cada não, cada talvez e cada sim. Ao final dos 14 dias, faça uma planilha simples com gastos, ganhos e lições aprendidas. Esse exercício não prova que você será rico amanhã, mas prova algo mais importante, que você é capaz de plantar com intenção e colher aprendizados, e por consequência, resultados. Se eu tivesse desistido na manhã em que pensei em formalizar meu pequeno negócio de limpeza, eu teria enterrado não só uma ideia, mas a possibilidade de me ver diferente, de respirar diferente. A mão diligente enriquece. Não é promessa vazia, é convite à ação que eu mesmo aceitei e que quero ver você aceitar agora. Persistência. Essa palavra soava quase como um clichê até que eu entendi, na prática, que ela é o divisor de águas entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realizam. Pense por um instante. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas ao primeiro obstáculo desistiu? Talvez tenha sido uma dieta, talvez um curso, talvez um negócio. Você lembra da energia que sentiu no início? E depois lembra da frustração de largar no meio? Essa é a realidade de 92% das pessoas que abandonam suas metas de ano novo em menos de 3 meses. Não é por falta de talento, não é por falta de inteligência. É simplesmente porque a persistência dói e a maioria não está disposta a pagar esse preço. Eu senti isso na pele quando decidi deixar o Corpo de Bombeiros de Toronto. Tinha um emprego seguro, salário estável, benefícios, respeito social. Quem em sã consciência abandonaria isso? Ouvi todos os tipos de comentários. Você é louco, vai jogar sua vida fora. E se não der certo? E dentro de mim, a mesma pergunta ecoava. E se não der certo? O medo me paralisava, mas eu sabia que aquela segurança era também uma prisão. Persistir não é só continuar. É continuar mesmo quando tudo em volta grita para você parar. Thomas Edison, por exemplo, falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir acender a lâmpada. 1000 vezes. Imagine se ele tivesse desistido na tentativa 999. O mundo inteiro teria ficado no escuro. A verdade é que a colheita nunca vem no mesmo dia da semeadura. Persistência é regar a semente em solo seco, acreditando que a chuva virá. A Bíblia já ensinava isso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos.
Deixe-me contar uma história pessoal que ilustra isso de forma vívida. Quando comecei minha empresa de limpeza, eu não tinha nenhum treinamento, nenhuma experiência em negócios, nenhuma razão lógica para acreditar que daria certo. Alguns até riram de mim, e nos primeiros meses quase nada aconteceu. Poucos clientes, retornos lentos. Era o cenário perfeito para desistir. Mas havia algo em mim que dizia: continue, apenas continue. E eu continuei. Em menos de um ano, aquele negócio que parecia ridículo rendeu mais de $100 mil. Uma quantia que, para alguém que havia abandonado os estudos e trabalhava em empregos temporários, era inimaginável. Você percebe como a maioria desiste justamente no momento em que a mudança começa a se aproximar. Pense, quantos negócios poderiam ter prosperado se tivessem resistido mais 6 meses? Quantos casamentos poderiam ter sido restaurados se houvesse paciência para mais algumas conversas? Quantos talentos poderiam ter brilhado se tivessem sido praticados por mais alguns anos? O mundo está cheio de pessoas brilhantes que desistiram cedo demais, enquanto outros, aparentemente comuns, chegaram longe apenas porque decidiram não parar. Agora, quero provocar você com uma pergunta direta. Quantos sonhos você mesmo enterrou porque acreditava que não tinha talento suficiente? Quantos projetos você abandonou porque os resultados não vieram rápido? Você percebe que não é a falta de habilidade que paralisa, mas a falta de persistência? Um detalhe que a ciência comprova é o chamado princípio do efeito acumulado. Pesquisas mostram que pequenas ações, repetidas diariamente, geram resultados extraordinários a longo prazo. É como colocar moedas em um cofre. No começo parece insignificante, mas depois de anos, o peso acumulado é imenso. Persistência é exatamente isso. O poder invisível que, com o tempo, torna inevitável aquilo que parecia impossível. Eu quero deixar aqui um desafio para você aplicar agora. Escolha uma meta simples, mas significativa, e comprometa-se a não desistir dela por 30 dias, aconteça o que acontecer. Pode ser ler 10 páginas de um livro por dia, economizar uma pequena quantia diária, caminhar 20 minutos ou trabalhar 1 hora em um projeto pessoal. A regra é clara: não pule nenhum dia. No final desse período, você não terá apenas o resultado da ação, mas terá provado para si mesmo que é capaz de sustentar o que começou. E isso, mais do que qualquer coisa, fortalece seu caráter. Persistência é fé em movimento. É acreditar quando não há sinais visíveis. É permanecer firme quando todos já desistiram. Foi isso que transformou o jovem sem perspectivas, preso em empregos temporários, no homem que construiu um império de conhecimento. Não foi talento, não foi sorte, foi persistência. E esse mesmo poder está disponível para você agora. O medo, essa é talvez a prisão mais silenciosa que existe. Ele não grita, não bate na porta, mas se instala devagar, como um sussurro que diz: e se não der certo? E se você não for capaz? E se perder tudo? Quantas vezes você já deixou de pedir um aumento porque ficou desconfortável só de imaginar a reação do seu chefe? Quantas oportunidades você já deixou passar porque a chance de perder parecia mais assustadora do que a possibilidade de ganhar? O medo é assim, paralisa antes mesmo de você tentar. Eu mesmo vivi isso de forma muito intensa. Quando deixei o Corpo de Bombeiros de Toronto, eu tinha segurança, salário fixo, status. A decisão parecia uma loucura. O que mais ouvi foi: você vai se arrepender. E dentro de mim ecoava a mesma dúvida: e se não der certo? Eu dormia com essa pergunta e acordava com ela. Mas foi nesse momento que percebi que segurança também pode ser uma corrente. Estabilidade demais pode ser a cela que aprisiona o seu verdadeiro potencial. O medo de prosperar também é real. Você já pensou: se eu enriquecer, vão me criticar. Minha família vai me julgar. Meus amigos vão se afastar. Esse pensamento gera uma rejeição inconsciente à prosperidade. A pessoa quer, mas resiste. É como dirigir com o freio de mão puxado. O carro até se move, mas nunca alcança velocidade.
Pesquisas mostram que pessoas que têm medo de lidar com dinheiro acabam, ironicamente, mais endividadas. Por quê? Porque fecham os olhos para a realidade. Evitam olhar o extrato, evitam abrir a fatura do cartão, acreditam que ignorar o problema vai resolvê-lo. Mas ignorar não é proteção, é autossabotagem. Eu nunca esqueço da primeira vez que recebi um cheque substancial. Era vitória, sim, mas junto dele caiu sobre mim um peso. Eu mereço isso? O que as pessoas vão pensar? Será que não é pecado? Eu entendi ali que meu problema não era o dinheiro, mas as crenças que eu tinha a respeito dele. Dinheiro é neutro. Ele não é bom nem ruim. Ele apenas amplifica quem você já é. Se você é generoso, com mais recursos, será ainda mais generoso. Se você é responsável, com mais recursos, será mais responsável. Mas se dentro de você existem medo, insegurança e culpa, o dinheiro só vai aumentar esses sentimentos. E aqui está um exemplo poderoso: Mike Tyson. Ele foi um dos maiores boxeadores de todos os tempos, acumulou centenas de milhões de dólares, mas acabou falido. Não por falta de talento, mas porque não persistiu em aprender a administrar. Não teve disciplina para superar os medos e as tentações que o cercavam. O talento o levou ao topo, mas o medo e a falta de preparo derrubaram tudo. A queda dele mostra que não é quanto você ganha, mas como você lida com o que ganha. A Bíblia é clara: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Isso significa que o medo não veio de Deus. O medo é aprendido. Você não nasceu com medo de falar em público, de dirigir um carro ou de lidar com dinheiro. Você aprendeu, e se aprendeu, pode desaprender. Como? Persistindo em agir mesmo inseguro. Porque cada vez que você enfrenta o medo, você prova para si mesmo que é maior do que ele. Pense em algo simples. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, no começo o medo de cair parecia enorme. Você caiu, ralou o joelho, chorou, mas persistiu, e hoje pedalar é natural. O mesmo vale para falar em público, para dirigir, para investir, para negociar. O que antes parecia impossível se torna rotina quando você persiste. Eu quero que você reflita quantas áreas da sua vida ainda estão dominadas pelo medo. Será que é o medo de perder dinheiro? O medo de ser rejeitado? O medo de não estar à altura? O medo é só uma sirene que toca quando você está saindo da zona de conforto. Não é para pará-lo, é para lembrá-lo de que você está crescendo. O convite que eu faço é simples: olhe para o medo e dê um passo mesmo assim. Se você tem medo de falar sobre dinheiro, comece hoje. Abra sua conta, anote seus gastos, encare os números. Se você tem medo de perder amigos por prosperar, pergunte-se: quem são os verdadeiros amigos? Os que torcem pela sua mediocridade ou os que celebram sua evolução? Persistência é o antídoto para o medo. Porque quando você age mesmo inseguro, algo dentro de você muda. Você descobre que não precisa ser escravo desse fantasma invisível. O medo não desaparece, mas perde o poder de controlar suas escolhas. E é nesse momento que você começa a experimentar a verdadeira liberdade. A liberdade de viver com propósito, sem se esconder, sem pedir desculpas por querer prosperar. Eu aprendi isso de forma dolorosa quando deixei a segurança da minha rotina para criar algo novo. Foi apavorante, mas também foi libertador. Hoje eu sei, o medo sempre vai bater na porta. Mas cabe a você decidir se vai deixar ele entrar ou não. A riqueza não é um pecado. Ela é um direito, e mais do que isso, é uma responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. A questão é: você vai permitir que o medo defina sua vida ou vai assumir o poder que já está dentro de você? Você já parou para pensar que 95% dos pensamentos que você teve hoje são exatamente os mesmos que teve ontem? E sabe o que isso significa? Que se você não mudar a forma como pensa, vai recriar a mesma vida todos os dias, como se estivesse preso em um ciclo sem fim. Eu vivi isso durante anos. Acordava cedo, trabalhava duro em empregos medíocres, ia para a cama exausto.
E no dia seguinte, repetia tudo outra vez. Eu acreditava que esse era o meu destino. Só que um dia, ao ler Pense e Enriqueça, percebi algo chocante. A Bíblia já dizia isso há séculos. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Naquele instante, caiu a ficha. O problema nunca foi a falta de oportunidade lá fora, mas a imagem que eu carregava aqui dentro. Eu me via como um fracassado, e por isso, mesmo diante de chances, eu me sabotava. Você já sentiu isso? Já teve uma oportunidade clara na sua frente, mas alguma voz dentro de você dizia: não é para você, você não merece. Esse é o poder da autoimagem, e a ciência confirma. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro pode literalmente se remodelar ao longo da vida. Cada pensamento repetido cria um caminho no cérebro, como uma trilha em um campo. Quanto mais você passa por ali, mais fundo e forte aquele caminho fica. Se você passa os dias repetindo frases como: eu não consigo, eu não mereço, nunca vou sair dessa situação, está fortalecendo a trilha da escassez. Mas se, ao contrário, você insiste em afirmar: eu sou digno de abundância, eu sou capaz, eu tenho disciplina e persistência, começa a abrir novas estradas mentais. No início, parece estranho, forçado, até falso. Mas com o tempo, sua mente começa a se alinhar com essas palavras. Eu experimentei isso pessoalmente. No começo, parecia ridículo repetir diante do espelho frases positivas. Mas aos poucos percebi que minha postura mudava, minhas decisões mudavam e os resultados começaram a aparecer. Hoje, olhando para trás, sei que não foi coincidência. Foi reprogramação mental aplicada todos os dias. Um exemplo que me inspira profundamente é Andrew Carnegie. Ele nasceu pobre, trabalhando em fábricas em condições duríssimas, sem nenhuma vantagem aparente. Mas ele cultivava uma visão inabalável de prosperidade. Não importava a pobreza ao redor, dentro dele a imagem era de grandeza. E sabe o que aconteceu? Essa visão interior guiou cada passo, cada decisão, até que ele se tornou um dos maiores magnatas e filantropos da história. Para Carnegie, riqueza não era apenas dinheiro, era uma mentalidade. Ele mesmo incentivou Napoleon Hill a estudar os homens mais bem-sucedidos e escrever Pense e Enriqueça, livro que mudou a minha vida e a de milhões. Eu quero propor agora um desafio prático. Durante os próximos 7 dias, todas as manhãs, olhe no espelho e diga em voz alta: sou digno da abundância que Deus preparou para mim. Faça isso, mesmo que no início pareça desconfortável ou falso. O que você estará fazendo é treinando o seu cérebro, criando uma nova trilha mental. Depois de 7 dias, você vai perceber que algo dentro de você começa a se alinhar com essas palavras. A persistência nesse simples exercício pode ser o início da transformação. Pense comigo, se você continuar alimentando os mesmos pensamentos, daqui a 1 ano estará no mesmo lugar. Mas se, a partir de hoje, decidir cultivar uma visão clara, positiva e persistente, a sua vida não terá escolha a não ser mudar. Porque a visão sempre precede a conquista. Você atrai aquilo que mais ocupa sua mente. A abundância não acontece por acaso. Ela nasce de uma decisão diária de renovar seus pensamentos, de persistir em acreditar quando nada ainda mudou. Eu provei isso na minha própria vida. E se você assumir esse compromisso agora, também vai provar. Então eu pergunto, que visão você vai escolher alimentar a partir de hoje? A visão de escassez que o mantém preso, ou a visão de prosperidade que já está esperando para guiá-lo rumo a um futuro completamente diferente? Se existe um ponto que eu quero que você leve daqui, é este. A Bíblia nunca condenou a riqueza. Ela condena a preguiça, o medo e a falta de persistência. A verdadeira prosperidade nasce da ação contínua, da renovação da mente e da coragem de não desistir. Essa é a chave que transforma não apenas suas finanças, mas também sua vida espiritual, emocional e mental. E se você entendeu essa mensagem, então já deu um passo importante. Mas a jornada não para aqui.
O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela é a continuação natural desse caminho. Nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar pelo menos 1% melhor do que é agora. Eu agradeço pela sua companhia até aqui e estarei esperando por você lá, para juntos continuarmos essa caminhada de crescimento e transformação. Nos vemos no próximo vídeo.